Olá, muito boa tarde. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e é um tema que justifica a presença entre nós da irmã Marta Couto, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa e hoje dessa rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Dia 22 de junho, foi um domingo, há pouco menos de meio ano. Nesse dia, a Igreja Greco-Ortodoxa de Mar Elias, de Santo Elias, em Damasco, a capital da Síria, estava cheia de fiéis. Era domingo, dia de missa. De súbito, um bombista suicida fez-se explodir. Pelo menos 30 pessoas morreram e houve ainda mais de meia centena de feridos, alguns com bastante gravidade. Depois de mais de uma década de guerra civil, com as cidades e as vilas e aldeias transformadas em campos de batalha, com grupos jihadistas a combaterem ferozmente por cada centímetro de terra, o regime de Bashar al-Assad, cuja família governou o país, a Síria, por mais de meio século, caiu. Foi em dezembro do ano passado. Caiu o regime, mas a paz, a verdadeira paz, continua a ser uma miragem. Sinal disso, a 22 de junho ocorreu este atentado bombista numa igreja em Damasco. É duro, é mesmo muito difícil ser-se cristão nos dias de hoje na Síria. After such incidents, we can't take hope from the outside because can be changed easily. But when this hope is based on the resurrection of the Savior, nothing can change it. And that's exactly what happened in St. Elias Church. When we visited the affected people, we realized that they are the resource of hope. Christian hope is an action hope. When I see someone in suffering, I should give him hope, not only by words, but also by action. We can't just find these suffering people and wish them to do better. Any small act of kindness can change somebody's life forever. Especially now, we are passing through this really hard times. This is what ACN and other Christian organizations are trying to do, to make sure that these people feel the presence of Jesus Christ, feel the presence of the merciful God among them. They are not alone. We are all together united against evil. Through this solidarity, I believe that we can pass through all these difficulties and we can rebuild our church together. A coragem destes cristãos que vimos agora a chorarem os seus mártires, mas que no domingo seguinte voltaram à mesma igreja onde ainda havia manchas de sangue, a coragem destes cristãos é incrível e deve-nos fazer refletir. Recentemente esteve aqui em Portugal, vindo de Alepo, que é a segunda cidade da Síria, um sacerdote, o padre Hugo Alanis. Ele veio a convite da Fundação AIS precisamente para testemunhar como é difícil a vida dos cristãos, como a sobrevivência no dia-a-dia é mesmo dolorosa neste país. Mas, mais do que o relato das dificuldades, o que ele nos veio mesmo dizer é que a fé dos sírios é forte, é robusta, pois tem sido provada na dor, no sofrimento, no martírio. Ajudar os cristãos da Síria é ajudar mesmo a Igreja que sofre. E isso está ao alcance
de todos nós. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A primeira viagem internacional do pontificado levou o Papa à Turquia e ao Líbano, procurando traçar um novo rumo para o Médio Oriente. Terminou esta terça-feira a primeira viagem internacional do Papa Leão XIV. Foi uma peregrinação de contrastes. Começou na Turquia, focada na história e na unidade dos cristãos, e concluiu-se no Líbano, com um grito de alerta contra a guerra. Horas antes, o Papa tinha estado no porto de Beirute e ali, no cenário da catástrofe de 2020, rezou em silêncio, garantindo depois levar consigo a sede de verdade e justiça das famílias que ainda esperam por respostas. The Middle East needs new approaches in order to reject the mindset of revenge and violence, to overcome political, social and religious divisions, and to open new chapters in the name of reconciliation and peace. The path of mutual hostility and destruction in the horror of war has been traveled too long, with the deplorable results that are before everyone's eyes. We need to change course. We need to educate our hearts for peace. From this square, I pray for the Middle East and all peoples who suffer because of war. A paz no Médio Oriente não se faz apenas com acordos políticos, faz-se com os jovens e com a ajuda da religião. Na Praça dos Mártires, coração de Beirute, Leão XIV reuniu-se com líderes sunitas, xiitas, drusos e das várias confissões cristãs. O objetivo foi claro: isolar o extremismo e rejeitar a mentalidade de vingança que tem alimentado ciclos de violência intermináveis. Dear friends, your presence here today in this remarkable place, where minarets and church bell towers stand side by side, yet both reach skyward, testifies to the enduring faith of this land and the steadfast devotion of its people to the one God. Here in this beloved land, may every bell toll, every adhan, every call to prayer blend into a single soaring hymn, not only to glorify the merciful Creator of heaven and earth, but also to lift a heartfelt prayer for the divine gift of peace. Para compreender o alcance desta viagem é preciso recuar ao seu início, na Turquia. Antes de chegar ao Líbano, Leão XIV esteve em Istambul para momentos históricos de aproximação à Igreja Ortodoxa. Recebido pelo patriarca ecuménico Bartolomeu, o Papa reafirmou o compromisso irreversível com a unidade dos cristãos. Os dois líderes assinaram uma declaração como compromisso de caminhar juntos num mundo fragmentado. We experienced extraordinary moments of grace as we commemorated, together with our brothers and sisters in faith, the 1700th anniversary of the First Ecumenical Council of Nicaea. By remembering that highly significant event and inspired by the prayer of Jesus that all his disciples may be one, we are encouraged in our commitment to seek the restoration of full communion among all Christians, a task that we undertake with God's help. A passagem pela Turquia teve um motivo central: os 1700 anos do Concílio de Niceia. Foi ali, em 325, que se definiram fundamentos da fé cristã. Ao visitar este lugar, Leão XIV quis voltar às raízes para projetar o futuro. In the Nicene Creed, we profess our faith in one God the Father. Yet it would not be possible to invoke God as Father if we refused to recognize as brothers and sisters
all other men and women who are created in the image of God. We must strongly reject the use of religion for justifying war, violence, or any form of fundamentalism or fanaticism. Instead, the paths to follow are those of fraternal encounter, dialogue, and cooperation. De Niceia a Beirute, do diálogo teológico aos escombros de um porto destruído, Leão XIV encerra a sua primeira viagem internacional como peregrino de esperança, deixando ao Médio Oriente um caderno de encargos difícil: substituir as armas pelo diálogo e a violência pela fraternidade. Um programa de comemorações para conhecer Nunes Pereira e colocar a sua obra na história da arte. São obras de arte ainda desconhecidas do público, desenhos do padre artista da Diocese de Coimbra, que vão ser expostos durante um ano de comemorações para assinalar os 120 anos de nascimento de Monsenhor Nunes Pereira e 25 da sua morte. O objetivo é dar a conhecer a sua obra e a relevância das suas criações, sobretudo na arte da xilogravura. É fácil olhar para uma peça de arte de Nunes Pereira e dizer isto é Nunes Pereira, isto pela simplicidade do seu traço, pela beleza que ele contém e a forma como ele o fez. Portanto, há poucos artistas, no contexto religioso, atrevo-me a dizer isso, que tenha tido um traço tão belo e tão marcante como Nunes Pereira. Dentro da xilogravura, que é a arte que o torna um pouco mais conhecido, no panorama nacional é único e o traço dele de facto transborda arte, beleza e esperança também. Para a curadora, o objetivo destas comemorações é, claro, educar o olhar do público para que uma xilogravura de Nunes Pereira possa ser apreciada com o mesmo estatuto de uma grande pintura ou escultura. Quando olhamos para uma peça de arte, normalmente pensamos logo numa grande pintura, numa grande escultura ou mesmo numa arquitetura. Nunca olhamos para uma peça de arte como a de Nunes Pereira, uma xilogravura, por exemplo, e a conseguimos colocar como uma peça de arte maior. Eu que trabalho nesta área e sobretudo na sua obra consigo a colocar ao lado de uma grande escultura ou de uma grande pintura pela expressividade do artista, pela forma como ele fez a sua arte e também pelo amor com que ele a fez. Natural de Fajão, uma das aldeias de xisto da Serra do Açor, no concelho de Pampilhosa da Serra, Monsenhor Nunes Pereira guarda o seu espólio entre o museu da sua terra natal e a oficina no seminário de Coimbra. Aqui trabalhou largos anos e aqui deixou as suas memórias e a sua arte, que um ano de comemorações vai permitir conhecer a pessoa e as suas criações artísticas. Estas comemorações que terão o ano de 2026, desde janeiro até dezembro, portanto uma ação a cada mês, diferente em diferentes locais. Nós temos parceiros, são 7 municípios e 2 instituições, portanto que estamos aqui a criar um programa para que esta figura seja conhecida, seja trabalhada e que todas as pessoas possam colocar um olhar diferente sobre esta obra e esta pessoa. Sobre o lema Nunes Pereira, do nascimento ao renascimento, o programa decorre até 9 de dezembro de 2026 e resulta de uma parceria alargada entre o Seminário Maior de Coimbra, o Museu Nacional de Machado de Castro, que assume a coordenação geral, e 7 municípios da região centro, onde o sacerdote deixou a sua marca: Pampilhosa da Serra, Arganil, Góis, Lousã, Coimbra, Montemoro Velho e Cantanhede. Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica, onde pode encontrar estes e outros temas da atualidade. Também sobre o jubileu das pessoas com deficiência e seus cuidadores
e está marcado para Fátima, para o dia 13 de dezembro. Está connosco a irmã Marta Couto, dos Silenciosos Operários da Cruz, neste que é também o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, irmã. Olá, boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. Hoje é um dia especial, lembramos a pessoa com deficiência, que está muito ligada também ao carisma que professa. Vivemos numa sociedade que não está muito formada ou estruturada para acolher estas pessoas, muito centrada naquelas que desempenham a sua produtividade, uma produtividade que nós achamos que não é a das pessoas com deficiência. Sim, a verdade é que nós cada vez nos focamos mais no fazer do que no ser. E quando olhamos para a pessoa com deficiência que se calhar não faz ou não faz com a mesma eficiência que uma pessoa dita normal, então esquecemos o mais importante, que é o ser, e aquilo que a nossa identidade, e inclusivamente também a identidade da pessoa com deficiência, pode trazer e dar ao mundo. E continua a ser um problema significativo, nomeadamente para os cuidadores, o conseguir respostas, não é? A integração destas pessoas na sociedade. Sim, é verdade. E se calhar atualmente podemos dizer que tem havido até uma crescente preocupação neste sentido, porque me parece que o desinteresse por esta temática, quando vão crescendo outras temáticas que eventualmente nos parecem mais importantes ou mais relevantes, a pessoa com deficiência tem vindo a ser colocada progressivamente mais às margens, o que seria desejável que fosse o contrário, ou que esperávamos nós, que conforme as sociedades se fossem desenvolvendo, as pessoas com deficiência também fossem vistas como pessoas. E infelizmente, muitas das vezes e atualmente, vemos a crescer a sombra à volta das pessoas com deficiência. Este dia foi lembrado também no Santuário de Fátima. Há um grupo que ali se reuniu também para não deixar passar em branco um dia tão importante, e até porque Fátima trabalha de forma muito estruturada esta questão da pessoa com deficiência. Sim, é verdade. Existe um grupo já formado há uma série de anos, que é o chamado Grupo da Diferença, que congrega uma série de instituições com sede em Fátima, e não só. Temos o Centro João Paulo II, o CRIO, o CRIF, a Instituição do Bom Samaritano, que se congregam já há vários anos para cá neste Dia Mundial da Pessoa com Deficiência no Santuário de Fátima. Tem um programa celebrativo e muito importante para que estas instituições também possam criar relações e partilhar experiências entre elas. É sempre um dia muito bonito e muito cheio de alegria. No entanto, tudo já se prepara e encaminha para essa grande celebração, que será o último jubileu, não é? Celebrado no Santuário de Fátima, dia 13 de dezembro. Jubileu das pessoas com deficiência e dos seus cuidadores, que também tem um título muito sugestivo, não é? Falamos o tema deste jubileu, que é refletir a esperança e ser espelho do amor de Deus para os outros. Sim, o nosso objetivo, quando pensámos neste jubileu da pessoa com deficiência, foi precisamente não fazermos um jubileu para as pessoas com deficiência, mas com as pessoas com deficiência. E por isso este ser espelho, este ser reflexo da esperança, quase aqui como uma maneira de fechar com chave de ouro o jubileu da esperança, para nós é uma chamada de atenção para que as pessoas com deficiência e os seus cuidadores não sejam vistos pela Igreja, essencialmente, mas também pela sociedade, como um objeto de caridade. As pessoas a quem a Igreja se dirige quando fala de uma pastoral da pessoa com deficiência, mas que sejam eles próprios os atores desta pastoral. Por isso é também um desafio aos participantes que eles venham não para receberem somente algo, mas também como um desafio a serem eles este espelho da esperança de Cristo no mundo onde vivem. Este jubileu, a organização é do Santuário de Fátima, numa colaboração com o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal e também a Associação dos Silenciosos Operários da Cruz. Pelo que sei, tem dois momentos, terá dois momentos, um mais ligado à partilha, à reflexão para todos,
E outra, pensar também especificamente nas pessoas com deficiência, não é? Mais do que 2 momentos, terá 2 programas que funcionarão em paralelo e em complementaridade, porque depois teremos também alguns momentos em conjunto nos quais teremos a oportunidade de compreender e de partilhar aquilo que é vivido em cada um dos programas. Teremos um programa que chamamos o Programa Geral, que é dirigido aos cuidadores e a pessoas com deficiência física, e temos um outro programa que estará a funcionar em paralelo, dirigido às pessoas com deficiência psíquica, que será um programa mais sensorial, mais prático, que ajudará também as pessoas com deficiência psíquica a viverem e aprofundarem este tema de ser espelho de esperança. Pois é um momento para ser vivido por todos, desde a pessoa com deficiência, mas também aqueles que gravitam à sua volta, nomeadamente os amigos, os cuidadores, não é? E são muito importantes e conhecidas essas vossas férias que organizam anualmente com os cuidadores, não é? E estas são pessoas particularmente importantes neste processo e também muito esquecidas pela nossa sociedade. Sim. Nós vamos refletir acerca de ser reflexo. E este refletir será em conjunto. Teremos também vários momentos nos quais daremos voz aos participantes, que poderão também trazer um pouco da sua experiência, quer como cuidadores, e já temos muitos inscritos, como cuidadores, quer pessoas com deficiência, que nos trarão a sua experiência, as suas expectativas, os seus anseios, o que é que a Igreja pode fazer com e para, mas sobretudo com as pessoas com deficiência e seus cuidadores, para podermos juntos caminhar para uma Igreja mais unida, mais sinodal. Claro. Muito bem, irmã Marta Couto, muito obrigado por esta partilha. Nós também, na Agência Eclésia, estaremos especialmente atentos e daremos a informação devida também do que acontecer então em Fátima. Muito obrigado. Muito obrigada. É tudo por hoje. Nós voltaremos amanhã à mesma hora. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.